Fala pessoal, tudo bem? Bruno Vilafranca, direto do trem Bala aqui no Marrocos, né, para mais um plantão Marrocos, um pouquinho diferente, justamente porque a gente está dentro do trem por aqui. Mesmo assim, a gente está passando para trazer as principais notícias dessa sexta-feira, quando o assunto é o Flamengo. A gente que fez a cobertura do treino do Flamengo hoje no estádio que tem servido de centro de treinamento para o Flamengo, estádio de um time local aqui no Marrocos, do FUS Rabat, e a gente conseguiu bater um papo com o Vitor Pereira e também com o Pedro. Eles falaram com a imprensa um pouco antes do trabalho começar. Pedro, a gente tem ouvido muito falar, inclusive do próprio Vitor Pereira, em relação a essa questão do início de temporada. O jogador sente muito mais a parte física, tudo isso a gente já sabe. Então eu quero saber de você agora, do atleta. Como é que você está? Como é que você tem sentido o seu grupo, né, os seus colegas, fisicamente? A gente sabe que o início de temporada é sempre mais complicado, mas a gente está falando de um início de temporada com muitas decisões. Fala aí, Pedro, como é que o grupo e você está se sentindo fisicamente? Com certeza, né? A gente requer um pouco de tempo para estar na melhor condição física, né? Ainda mais nesse ano começou num calendário muito apertado, com finais, carioca, tudo um jogo em cima do outro. Mas a gente tem buscado, né, no treinamento, nos jogos também, estar na melhor parte, né, física. Então, sem dúvida nenhuma, é um começo de ano diferente, mas que a gente tem que, né, procurar trabalhar para evoluir, crescer a cada jogo, para a gente estar no melhor físico. Eu queria saber do senhor, eu sei que é muito pouco tempo de trabalho ainda, queria entender um pouco mais que tipo de mudanças o senhor gostaria de fazer nesse time, mesmo com esse pouco tempo, tendo que trabalhar o time entre os jogos. Eu sei que isso acaba sendo muito mais difícil. Falta muito ainda para esse time ter a cara que o Vitor Pereira gostaria ou que gostará que esse time tenha, mister? O que nós estamos a tentar construir é um Flamengo consistente em todos os momentos. Eu já disse e tinha consciência de que esta equipa, do ponto de vista ofensivo, é uma equipa com argumentos, uma equipa com jogadores criativos, uma equipa que a qualquer momento pode criar uma situação de golo e fazer golo. Agora, nós queremos ser uma equipa que também, sem bola, nos momentos, no processo defensivo, temos que ser uma equipa forte. Uma equipa forte no momento de transição defensiva, no momento em que perdemos o pós-perda, tem que ser mais agressivo, para nos obrigar a correr para trás. E quando nos obrigarem a correr para trás, a equipa tem que defender como um bloco, tem que saber defender como um bloco. E é nesse crescimento que o Flamengo tem que caminhar. Tem que caminhar no sentido de ser uma equipa mais consistente em todos os momentos do jogo. É o Flamengo que fez o seu último treino hoje, viaja, já está em Tanger, amanhã joga contra o Al Ahly pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes. Eu estou falando um pouquinho mais baixo justamente para vocês poderem me ouvir sem que eu atrapalhe o restante dos outros passageiros aqui no trem. Educação é tudo, né, pessoal? E olha, no treino de hoje a gente só teve acesso mais uma vez ao início das atividades, somente a parte do aquecimento, algumas rodinhas de bobo e também as entrevistas do Vitor Pereira e também do Pedro. O Vitor Pereira deixou muito claro, né, que pretende fazer mudanças na equipe, admitiu essa possibilidade, colocar a sua cara na equipe. Inclusive fiz a ele quando é que esse time vai ter a cara que o Vitor Pereira espera que essa equipe tenha, justamente de acordo com aquilo que ele entende que é o correto no futebol. E ele disse que aos poucos vai implantando a sua maneira de jogar, vai implantando a sua forma de trabalhar, que a temporada começa justamente com muitas decisões e que isso, é claro, para quem está começando um novo trabalho é extremamente desgastante, por falta do tempo mesmo, né? Ele começou a trabalhar de fato no dia 2 de janeiro e já no início da temporada o Flamengo encara 3 grandes finais. Perdeu infelizmente para o Palmeiras, acabou ficando de fora da decisão do Mundial, perdeu para o Al Hilal e na próxima semana, né, na segunda quinzena de fevereiro, o Flamengo enfrenta o Independente Del Valle pela final, né, na Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo no Equador, na altitude, e o segundo
no Maracanã no dia 28 de fevereiro. Bom, o Vitor Pereira, como eu falei, ele admitiu a possibilidade de mudança no quarteto ofensivo, e a gente está falando de Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele não vem gostando da maneira que o time está jogando, ele acha que está faltando ainda pressão pós-perda, está faltando mais intensidade na roubada de bola. Ele acha que o Flamengo está um pouco apático quando não tem a posse da bola. E o Pedro também falou com o Coluna do Fla. O Pedro deixou claro que a parte física do início da temporada tem sido um grande dificultador do trabalho, né? O jogador tem muita vontade, tem se esforçado, fez os 2 gols do Flamengo no último jogo, mas ao mesmo tempo admitiu que o começo de temporada realmente é muito desgastante porque a forma física dos jogadores ainda não é ideal. E isso acaba se intensificando justamente por ser um novo trabalho. Então, além da forma física, tem a necessidade da forma tática, da movimentação dos jogadores dentro do campo. E isso tem sido feito, inclusive, entre os jogos. Mas a tendência é que, aos poucos, esse time vá ganhando a cara do Vitor Pereira, vá melhorando fisicamente, inclusive taticamente. Um outro assunto que tem sido muito abordado por aqui é a dificuldade dos torcedores do Flamengo mudarem o seu ingresso tanto de Rabat para Tanger, já que esse jogo mudou de local, justamente sem aviso prévio. Além disso, a situação dos trens aqui, inclusive nós estamos em um deles, a situação dos trens tem deixado os torcedores do Flamengo com muitas dificuldades, né? Falta muita informação aos funcionários aqui da empresa nacional que cuida dos trens aqui no Marrocos, justamente porque a FIFA acabou dizendo que os torcedores teriam o trem para Tanger de graça, mas nós hoje perguntamos a alguns funcionários aqui que trabalham no trem aqui do Marrocos, e o que nos passaram é que eles ainda não sabem de absolutamente nada. Portanto, a gente torce para que isso seja resolvido o quanto antes, para que os torcedores do Flamengo, principalmente nesse sábado, não tenham problema na hora de ir para a cidade para assistir o jogo do Flamengo. Muita gente, inclusive, já deixou o país porque ficou muito chateado por conta do Flamengo ter perdido o jogo de estreia, né, que inclusive a semifinal. Muita gente decidiu turistar aqui pelo Marrocos, turistar pela Europa e deixou o país. Outros, né, ainda um número grande permanece por aqui e está tentando de todas as formas assistir esse jogo que vale o 3º lugar no Campeonato Mundial, mas a FIFA tem dificultado. Inclusive já existem grupos no WhatsApp onde torcedores estão se reunindo com advogados no intuito de processar a FIFA porque se sentiram lesados por conta dessa mudança de última hora na cidade que vai ser sede dessa disputa do 3º lugar. Essas foram as principais notícias do Plantão Marrocos. A gente está indo, como vocês podem ver, para Tanger. Amanhã tem Flamengo e Al Ahly, válido pelo 3º lugar do Campeonato Mundial de Clubes. E é claro que o Coluna do Fla vai estar lá para trazer todas as emoções e uma cobertura completa desse jogo, que não é o que a gente queria, mas é o que nos resta. Conseguir uma honrosa 3ª posição para que pelo menos a gente saia daqui com uma vitória. Daqui de Marrocos, no caminho entre Rabat e Tanger, Bruno Vilafranca para mais um Plantão Marrocos. Um abraço e até a próxima. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!